Aleluia! Hoje é 2 de setembro. Lucas 9, Jesus diz: aquele que quer me seguir, deixe de lado os seus próprios desejos, carregue a sua cruz e siga-me. Essa foi a palavra para todos os discípulos que estavam ali seguindo a ele e para todos os que o ouviam. Preste atenção. Negar a si mesmo, negar os seus próprios sonhos, projetos, é uma coisa que na verdade ninguém quer fazer isso. Mas esses homens todos, esses discípulos deixaram empresa, deixaram trabalho, deixaram fama, deixaram status para seguir a Jesus. Então vai ser exigido isso. Carregar a cruz significa dizer abrir mão até mesmo de orgulho, de vaidade, de soberba, como Paulo fez. Tudo para seguir a Jesus. Negar a si mesmo as suas próprias vontades, seus próprios impulsos, seus pecados para seguir a Jesus. Você está pronto? Oh, meus amados, quando você vê na Bíblia Jesus chamando a cada um desses homens, um era médico, naquela época ganhava muito dinheiro, outros eram carpinteiros, Pedro era praticamente dono de uma cooperativa de pesca, era empresário, Mateus, cobrador de impostos, ganhava muito dinheiro, mas por causa da voz do Senhor, do chamado, Jesus chega para Pedro e diz assim: a partir de hoje você não será mais pescador de peixe, você será pescador de homens. Então é isso que Jesus está dizendo. Aquele que quiser seguir, cada um com um chamado específico, negue-se a si mesmo, seus sonhos, projetos, vontades. Carrega a cruz, ainda tem isso, carrega a cruz e siga-me. Porque abre mão de muita coisa não é fácil, dói, meu irmão. Essa aqui teve que largar o emprego quando me conheceu e quando começou a servir na obra de Deus. Mas eu digo, vale a pena servir ao Senhor, vale muito. Quando eu conheci essa moça aqui e que Deus chamou ela também para a obra, nos primeiros meses foi uma pancada. Ela dizia: eu não consigo viver desse jeito. Eu tinha meu dinheiro, eu tinha meu salário, eu contava com aquilo que eu ganhava. Mas Deus dizia claramente: eu quero te sustentar, eu quero prover tudo. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Vocês acham que eu queria ser pastor, ser bispo? Mas de jeito nenhum. Eu queria ser empresário. Eu tenho formações, querido. Eu sou cozinheiro profissional. Eu poderia ser até costureiro. Eu tenho 2 cursos de corte e costura. Olha só. Já abri até empresas antes de me envolver totalmente no ministério. Mas eu digo para vocês, é isso que Jesus está dizendo. Abre mão da sua própria vontade. Se você abrir, eu lhe garanto que Deus não vai te deixar na mão. Ele vai suprir todas as coisas. Até esse pequenininho aqui, queridos, quando estava de férias, que viajava conosco em missões, ele comia dentro daqueles potes de margarina vazio. Essa aqui comia tomate, banana, farinha dentro do carro, pão com frango quando viajava de um lugar para outro que não podia parar. Mas eu digo, eram momentos assim duros, pesados, mas eu me lembro do que Paulo diz: eu sei viver bem em qualquer situação. Por nós mesmos, nós não seríamos bispo, pastor, pregador, não. A gente poderia ser empresário e continuar fazendo a obra, ministrando, porque o ministério não é fácil. E esses homens tiveram que abrir mão de muita coisa por amor ao Evangelho. Digo de novo, um chamado específico. Mas você que não tem chamado, que tal dar um pouco mais de prioridade a Deus? Ser mais dedicado, faça o que tem que fazer, mas tenha tempo de buscar, de orar, de servir, de cultuar, de estar na igreja, de ser útil no reino de Deus. Deus honra isso. Mas o que pode dar uma base sólida para o chamado? Colossenses 3, ele diz assim: você precisa fazer morrer em vós a natureza humana, a lascívia, a imoralidade, os maus temperamentos, maus comportamentos, desejos malignos, desejos mundanos. Porque talvez é isso que muitas pessoas não estão entendendo, que podem servir a Deus com todos os rudimentos do passado. O velho homem vai continuar predominando em nossas vidas? Não, meus amados. E esses homens da Bíblia, esses discípulos também tiveram que abrir mão da sua própria natureza. Carregar a cruz é isso, é lutar contra os seus próprios impulsos, desejo, comportamento, ações e reações. Como Paulo diz: eu esmurro o meu corpo até reduzir ele à escravidão de Cristo. Era Paulo dizendo: o corpo, obedeça.
E quando a palavra de Deus nos exorta que tem que fazer morrer a natureza carnal, os impulsos humanos, ele está dizendo, não pode ser de aparência. Nós não podemos ser crentes apenas na igreja e fora da igreja ser outra coisa. É por isso que eu estou dizendo, os discípulos, esses 3 anos que andaram com Jesus, foi de cura interior e de libertação. Jesus só subiu quando viu que todos eles estavam verdadeiramente libertos e transformados. Porque se não for liberto de verdade, querido, a natureza humana, a carnalidade, o pecado, as coisas malignas, elas vão ressurgir em outro tempo. Não é o que está acontecendo com essas pessoas. Eu digo de novo, com esses líderes por aí, fica tudo camuflado ali. Aí começa a cometer os pecados escondidos. Mas aí vem e se cumpre a palavra. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. E observem, amados, que durante os 3 anos que Jesus estava com os discípulos estavam com os ouvidos atentos para a voz do Senhor Jesus. Se Jesus dissesse, não vá, eles não iam. Se Jesus dissesse, faça isso, eles faziam. Anda dessa maneira, e eles andavam. Eles obedeciam. Por isso, eles se tornaram líderes de excelência, discípulos e depois apóstolos. Meus amados, isso precisa ficar gravado no seu coração. Se você se tornar um bom discípulo, um bom ouvinte da palavra de Deus, você se tornará um líder de excelência na casa do Senhor, na presença de Deus, no seu ministério, na sua família e em tudo que você tem. Apenas obedeça, ouça a voz do Senhor e você será bem-sucedido em tudo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia!